Você acha que açúcar é o maior vilão do câncer? Você vai se surpreender. Vem comigo. Bom dia, meu nome é Alexander, sou nutricionista há 20 anos, cuidando com excelência dos meus pacientes com câncer e quero hoje abordar um pouquinho uma das falas mais comuns de que as pessoas quando estão com câncer precisam eliminar o açúcar para que ele não cresça. Então eu vou explicar item por item, ponto por ponto, para que você entenda que o ponto mais grave na alimentação de um paciente não é porque ele consumiu açúcar ou porque ele consome açúcar. De forma alguma estou falando que açúcar é bem-vindo, de forma alguma estou falando que você pode exagerar no açúcar. Até comento que caso você consuma açúcar, uma colher de sopa, mesmo para os meus pacientes diabéticos, não fazem eles alterarem a glicemia ou terem hemoglobina glicada aumentada. Mas é importante enxergar ao longo da sua alimentação quantas besteiras você consome que são ricas em açúcar. Talvez não seja o açúcar diretamente aquele do potinho, mas existem açúcar adicionados, que também não são os piores vilões. Existem outras coisas que a gente precisa enxergar. Mas valorizando esses açúcares adicionados, quando você consome achocolatados, quando você consome sucos prontos, mesmo sem adição de açúcar, quando você faz essas besteiras de suco verde, praticamente cada copo de suco tem 3 frutas. Então, se a pessoa toma 6 copos de suco, ela tomou 18 frutas no dia. Olha a bomba de açúcar que essa pessoa está consumindo. Ou quando em algum momento ela toma um café, um chá, ela coloca açúcar, ou ela faz um bolo, ela coloca açúcar. Então, esses açúcares adicionados seriam muito mais prejudiciais do que se a gente pensasse no momento que a pessoa consumisse uma colher de sopa no dia, que seria uma quantidade aceitável para um paciente com câncer ou outra pessoa saudável. Tome muito cuidado com isso, com açúcar adicionado, que você coloca no bolo, que você coloca no chá, que você coloca em doces. Esses açúcares, de forma geral, podem ajudar você a ganhar peso, e o ganho de peso é extremamente perigoso para o paciente com câncer, porque excesso de gordura altera a produção de hormônio, e a produção de hormônios podem alimentar o câncer. Isso já é documentado, isso já é conhecido. Então, esse ponto é extremamente relevante e necessário. Lembrando que caso você consuma açúcar, eu faço a sugestão que esse açúcar seja orgânico, exatamente porque a gente sabe que grandes vilões da formação do câncer são os agrotóxicos. Então agora eu vou comer tudo orgânico. Não vai resolver, porque a gente precisa, esse é o ponto-chave, de um equilíbrio na sua alimentação. A gente precisa de uma adequada ingestão de proteína, de gordura e de carboidrato. E claro, vou dar aqui até o exemplo, você precisa fundamentalmente aprender a tomar água. Você está com a sua água aí, né, do seu lado? Você está consumindo ela? Dá um sim aqui para mim, para a gente brindar com a melhor bebida detox que existe. Vamos ver se eu tenho sims aqui, tanto no TikTok, Instagram, que eu estou ao vivo. Vamos ver se eu tenho sims. Deixa eu perceber, deixa eu entender se as pessoas estão tomando a melhor bebida detox, elas estão consumindo água, que é tão importante para a nossa saúde, é tão importante para que a gente possa caminhar. Então vamos lá, deixa eu verificar. Pouca gente hoje com água, hein? Estou sentindo falta. A Célia colocou um sim. A Lenice colocou sim também, né? Escreveu tomo água direto. E a Estúdio também, acho que é o nome da empresa dela, eu consumo muita água. Que bacana, para a gente entender se uma água ela está na quantidade adequada, se o seu xixi estiver clarinho e você não estiver com os braços e pernas inchados, você está consumindo uma quantidade adequada de água neste momento. A Tuane, eu sempre lembro a mãe de tomar água e o rostinho de triste, precisa lembrar mesmo, porque os idosos, eles
normalmente tem mais dificuldade de se hidratar e de beber água. Então faça isso mesmo. Mas vamos avançando mais um pouco, porque as pessoas colocam o açúcar como grande vilão do câncer. Muitos param de comer o açúcar simples, esse açúcar do açucareiro, ou até mesmo refrigerantes, nem comentei, né? Refrigerantes, doces, bolos, eles param de comer, eles tiram isso e abraçam o adoçante. Não estou falando que adoçante causa câncer, mas o adoçante atrapalha o trânsito intestinal, o adoçante atrapalha as boas bactérias intestinais e eu faço a indicação para que você não use adoçante, para que você não tenha esse produto na sua casa, mesmo que seja natural. Natural também pode ser prejudicial para a saúde. A Glícia colocou aqui, no começo eu consumia muitas frutas, que é um problema. A pessoa que consome muita fruta ingere muito carboidrato também. Maçã, melão, melancia, banana, depois diminuí e bebi bastante água. Parabéns, Glícia. Mas esse é o simples, né? Esse é o muito simples, não é nem o básico, porque diminuir o consumo de fruta e diminuir o consumo desses produtos adicionados de açúcar é o básico. Eu vou contar algo que talvez vocês tenham o hábito de fazer em casa. A pessoa, quando vai comer carne ou vai colocar gordura, para preparar a comida, ela coloca só um fiozinho para preparar a comida e ela come um pedacinho, meio pedacinho, 2 pedacinhos de carne. Então, quando a gente começa a ver um desequilíbrio na ingestão de proteína e gordura, que devem ser uma quantidade adequada para o paciente com câncer, a gente prejudica o corpo dessa pessoa, a gente inflama o corpo dessa pessoa, porque o nosso corpo precisa de muito mais proteína, pensando no adulto, do que 1, 2 pedacinhos de carne, ou 1, 2 pedacinhos de frango, ou do que esse olhar em diante. As pessoas não consomem a quantidade adequada de proteína e por isso o corpo fica inflamado e por isso você fica com essa vontade louca de comer doce e não entende o motivo. O motivo é que você tem alimentação desequilibrada. Pessoas que têm vontade de comer muito doce têm alimentação desequilibradas, porque os meus pacientes não ficam com essa loucura, com essa fissura pelo doce. Não é eliminado, né? A gente não consegue eliminar a vontade do doce, porque isso é genético, mas você reduz muito esse desejo pelos doces quando a gente segue essa alimentação para remissão, que é um método que eu desenvolvi para ajudar meus pacientes. Falando nisso, agora às 8 horas da manhã você vai ouvir uma mãe falando sobre a remissão. Remissão, para quem não sabe, é quando os exames de sangue imagem você não vê mais a doença. A remissão de um câncer nos ossos. Nossa, eu nem sabia que podia dar câncer nos ossos. Infelizmente pode dar, mas o filho dela já está livre dessa doença. Ele teve osteosarcoma. A Regina estará comigo agora às 8 horas da manhã, cedinho, já trazendo notícia boa. O perfil, na minha visão, que mais traz notícia boa para pacientes com câncer, para que você entenda de uma vez por todas que você precisa mudar o seu estilo de vida e não adianta apenas seguir dicas. Não funciona seguir apenas dicas para acelerar a remissão. A Rosane colocou sobre fibromialgia, tem alguma recomendação especial? Tem. A mesma alimentação que eu sigo para o meu paciente com câncer, eu sigo para o meu paciente com câncer que tem fibromialgia. É necessário, é fundamental consumir proteínas e gorduras e os peixes ajudam muito a reduzir a dor da fibromialgia. Então é importante a gente lembrar disso e fortalecer. Às vezes deu um pouquinho de sangue, o que pode estar acontecendo? Só não entendi da Dulce, né? Onde que apareceu o sangue? Ela colocou aqui. Eu não gosto muito de coisas doces, gosto de massas. Aí a gente lembra mais uma vez, seja açúcar adicionado ou seja massa, você está consumindo carboidrato e está desequilibrando a sua alimentação. Quem come muita massa tem alimentação irregular, né? Então, o buraco é o mesmo, o problema é o mesmo. A Zilda, doutor, tive carcinoma na língua, não bebo, não fumo, não tenho HPV. Me explica, por gentileza. Zilda,
O câncer, ele tem 3 principais motivos. A gente tem motivos relacionados à parte de irradiação. Câncer de pele é o mais incidente no Brasil. A gente tem a relação da parte biológica. HPV pode causar câncer na língua. Eu sei que você falou que o seu caso não é esse. Nós temos bactérias que podem causar câncer no estômago. HPV pode causar câncer no pênis, no cólon. E a gente tem também a questão química de alimentos, de substâncias que você ingere e você nem faz ideia que tem na sua vida e que podem formar câncer. Então, se a gente fosse pensar, uma pessoa não fuma, uma pessoa não bebe, uma pessoa não tem nenhuma relação genética com câncer, não teve contato com HPV ou com outro vírus e teve câncer na língua, a associação direta que eu faço se chama alimentação não adequada para você, tá bom? Minha filha fez endoscopia, não deu nada, mas nas fezes deu um pouquinho de sangue. Conversa com o médico, Dulce, para ver o que está acontecendo, tá bom? Às vezes pode ser algo natural que aconteceu ali por uma questão de ressecamento intestinal, mas sempre vale a pena conversar com o médico sobre isso. Bom dia, algumas pessoas falando sobre redução do peso, alimentação que eu programo mantém um peso saudável, né? A pessoa precisa aprender a comer proteína e gordura. Nós somos onívoros, precisamos de carne, precisamos de vegetal. Fundamental valorizar isso, né? Fundamental a gente caminhar desta forma e a gente vai avançando, a gente vai caminhando aqui cada vez mais. Hoje, mais tarde, a gente vai fazer uma live especial, uma live muito bacana, com uma paciente, não paciente, né, me perdoe, com filho de uma paciente que chegou em remissão do câncer. É muito bacana, é muito legal essa conquista, né, essa liberdade. A Zilda colocou, já tive câncer linfoma, né, há 19 anos atrás. Conversa com a equipe, Zilda, sobre a sua situação, né? Quem já teve câncer sempre tem que ficar alerta. Bom dia, amigo, meu marido tá com uma verruga na virilha, o que faço? Leva para o médico, Terezinha, para ele dar uma olhada. Verruga pode ser um sinal de problema, tá bom? A Glícia, tenho sentido muitas queimações nas pernas, nos pés e dor nos ossos. Será que é por falta de água? Não sei, se você me perguntou, talvez você não esteja tomando água já. Ou a ver com trombose. Trombose traz dor na perna, isso é comum, e é importante investigar com o seu médico, Glícia. É sempre fundamental isso. H. pylori é sinal de câncer? H. pylori é um alerta para o câncer de estômago, não é sinal que a pessoa tem câncer, porque nem todo H. pylori causa câncer, existem algumas cepas que causam. É importante a gente destacar isso e valorizar. Vamos para mais comentários. Vou chamar o doutor no privado para me ajudar. Vai ser um prazer, viu, Zilda? Chama assim, eu quero muito ajudar. Quanto mais pessoas forem ajudadas, melhor eu vou cumprir meu propósito aqui. Qual câncer você teve? A metástase foi onde? Návia, eu tive câncer de pâncreas com 14 anos de idade, o maior tumor da história da medicina no Brasil, de acordo com o médico que me operou. E depois eu tive metástase no fígado, 21 metástases no fígado. Doutor, aí algumas pessoas comentam de outras histórias que não têm relação com câncer, né? Meu foco aqui com vocês é esclarecer principalmente a questão do câncer, mas hoje, como prometido, mostrando para vocês que o açúcar, apenas aquele que você enxerga, que você coloca no potinho, nos alimentos, não é o principal vilão. As pessoas comem massa e as pessoas comem pouca proteína. Isso é extremamente perigoso, isso é extremamente prejudicial, porque o açúcar, ele em si não está presente na vida de muitos pacientes e eles continuam piorando. E as pessoas que não conseguem tirar o açúcar é porque não aprenderam a comer direito. Meu paciente, ele aprende a comer de forma correta e se livra do açúcar de forma natural, sem usar adoçante e outras besteiras.
tá bom? Então esse é o foco especial, esse é o foco fundamental. Então eu quero agradecer aqui a presença de vocês, continuem aí ligados porque a live especial da manhã de osteosarcoma, de remissão, né? Uma live muito bacana, quero que você esteja presente para assistir e claro, para trazer mais esperança para vocês, tá bom? Então um grande abraço e até daqui a pouco.